Fala galera, beleza? Hoje o vídeo mudou um pouco o cenário, tive problemas com o cenário antigo, mas vamos daqui, o próximo já volta ao normal. O UFC desse sábado agora vai ser em Londres, é um Fight Night aí entre o Tom Aspinall e o Alexander Volkov. E vamos para as análises e os palpites. Eu vou fazer tudo nesse vídeo hoje, tá? Tanto o card preliminar quanto o principal. Então vou tentar não enrolar muito. Se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta também, que é muito importante para ajudar. Valeu, bora lá. A primeira luta eu tô bem ansioso para assistir já. É mais um cara que vem do Daguestão. Ele é naturalizado em inglês agora. É o Muhammad Mokaev. Ele é invicto na carreira. Ele vai enfrentar o americano Corey Durden. E a luta vai ser pelo peso mosca. O Mokaev tem 21 anos só. Um cartel de 6-0. Ele venceu 2 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. E tem uma luta também sem resultado, que foi interrompida por um chute acidental na virilha. 4 dos seus adversários têm um cartel negativo, mas ele fez 3 lutas no Brave, e aí essas sim foram contra adversários um pouco mais qualificados. Venceu 2 e teve uma sem resultado. Eu não costumo levar em consideração o cartel amador dos caras, mas nesse caso é bem relevante. O Mokaev luta desde os 14 anos e ele fez 23 lutas como amador e venceu todas. O Durden tem 30 anos, 12 vitórias e 3 derrotas. Venceu 5 por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão. E ele perdeu 2 vezes por finalização e 1 por decisão. Ele tem um empate também. Fez 3 lutas no UFC, um empate, uma derrota por finalização e tem uma vitória por decisão. Bom, o Mokaev é bastante favorito nas casas de apostas, cerca de 75%. Eu tenho que concordar. É mais um daqueles caras do Daguestão que tem como forte a luta agarrada. É um carrapato para os adversários, ele não deixa o cara em paz, não sossega. E eu acredito que a fraqueza do Durden é justamente a luta no chão. Então eu vejo o Mokaev vencendo por finalização. A terceira luta é feminina, entre o peso palha. A inglesa Cory McKenna vai enfrentar a americana Elisa Reed. A Cory McKenna é bem jovem também, outra promessa aí da Inglaterra. A McKenna tem só 22 anos, 6 vitórias e 1 derrota, venceu 2 por nocaute, 1 por finalização e 3 por decisão, e a sua única derrota foi por decisão. Ela venceu o Contender Series em agosto de 2020, e a adversária foi a americana Vanessa Demopoulos, que também está no UFC. E ela já fez uma luta no UFC, venceu por decisão a Kai Hansen. A Reed tem 29 anos, 4 vitórias e 1 derrota, venceu 2 por nocaute e 2 por decisão. E a sua derrota foi na única luta que fez pelo UFC. Ela foi nocauteada pela Ciara Eubanks, que é uma lutadora bem mediana, né? Ela tem uma luta no Bellator e 3 no Cage, e já venceu aquela Jasmine Josádovicius, que também está no UFC, e essa sim é uma boa lutadora. O favoritismo é bem grande para a inglesa também, cerca de 70%. Eu concordo com alguma ressalva. A Reed não é uma lutadora ruim, apesar de ter perdido para a Ciara Eubanks, né? Foi a estreia do UFC, às vezes a lutadora fica um pouco nervosa, mas a McKenna realmente é mais completa e um pouco mais técnica. Mas eu não ficaria surpreso se acontecesse uma zebra aí. Mas eu vou ficar ainda assim com a vitória da McKenna por decisão. A quarta luta também promete ser muito boa, bem interessante, vai ser bem equilibrada. O russo Timur Valiev vai enfrentar o inglês Jack Shore pelo peso galo. O Shore tem 27 anos, 15 vitórias em 15 lutas que ele tem, 12 vitórias em 12 lutas como amador também, então ele é 27-0, se somar profissional e amador. Vamos voltar para o profissional. Ele venceu 4 por nocaute, 8 por finalização e só 3 por decisão. Ele foi campeão do Cage Warriors antes de chegar no UFC e já fez 4 lutas na organização. Venceu 2 por finalização e 2 por decisão. O Valiev tem 32 anos, 18 vitórias e 2 derrotas. Venceu 5 por nocaute, 2 por finalização e 11 por decisão. Ele perdeu 2 vezes por decisão e tem uma luta ainda sem resultado. Fez 3 lutas no UFC. Ele foi nocauteado pelo Trevin Jones, mas o resultado foi anulado. O Trevin Jones foi pego no antidoping por uso de maconha. E ele venceu as outras 2 por decisão. A última delas foi uma decisão majoritária contra o Raoni Barcelos. Se vocês assistiram essa outra, vão lembrar. O Raoni chegou a quase nocautear o russo, só que ele não fechou a luta quando pôde e depois ele tomou uma virada, perdeu os outros 2 rounds. Então foi uma decisão majoritária. O Valiev está com um pequeno favoritismo, cerca de 60%.
Nessa eu vou discordar, eu vou com a zebra, né? Que não é tão zebra, porque é bem parelha a luta. O inglês é invicto ainda, vai estar lutando em casa. Eu não acho o Valiev tão bom assim para estar com favoritismo nessa luta. O Shore é mais um daqueles caras carrapato, da mesma forma que o Mokaev na primeira luta. E eu acho que ele vai grudar no Valiev. O Valiev é um striker, apesar de ser russo. Como striker ele é melhor do que o inglês. Mas eu fico com a vitória do Shore por decisão. Pelo peso meio pesado, o ucraniano Nikita Krylov vai enfrentar o escocês Paul Craig. O Krylov tem 30 anos, 27 vitórias e 8 derrotas. Venceu 11 por nocaute, 15 por finalização e só uma por decisão. E ele tem 8 derrotas, uma por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão. Na sua primeira passagem no UFC ele fez 9 lutas, venceu 6. Ele retornou em 2018 e fez mais 5 lutas, perdeu 3 e venceu 2. Ele perdeu para o Ian Blachowicz, para o Glover Teixeira e para o Magomed Ankalaev, só para monstro, né? E ele venceu o Sam Prue e o Johnny Walker. O Paul Craig tem 34 anos, 15 vitórias e 4 derrotas, venceu 3 por nocaute, 12 por finalização e perdeu 3 por nocaute e 1 por finalização. A única luta da carreira dele que foi decidida pelos juízes deu empate, que foi contra o Shogun em 2019. Ele já venceu o Ankalaev, ele estava perdendo a luta e conseguiu um triângulo no último round. Venceu o Jamahal Hill, venceu o Shogun depois daquele empate. O Krylov está com favoritismo nas casas de apostas, cerca de 65%. Mais uma vez eu vou na zebra. Eu acho que o Paul Craig é sempre perigoso e em relação à aposta também está pagando muito bem para ele. O cara é um finalizador nato aí e eu fico com a vitória dele por finalização. Ele é inferior na trocação com o Krylov, mas na luta do solo ele é muito melhor e acho que ele vai conseguir finalizar sim. Penúltima luta do card preliminar vai ser entre peso pesado, 2 russos. O Shamil Abdulhakimov vai enfrentar o Sergei Pavlovich. O Shamil tem 40 anos, 20 vitórias e 6 derrotas, venceu 9 por nocaute, 4 por finalização e 7 por decisão, e perdeu 4 vezes por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Ele está no UFC desde 2015, fez 9 lutas, perdeu 4, incluindo as 2 últimas. Ele foi nocauteado tanto pelo Curtis Blades e pelo Chris Daukaus. O Pavlovich tem 29 anos, 14 vitórias, sendo 11 por nocaute e 3 por decisão, e só uma derrota, que foi por nocaute na estreia dele no UFC para o Overeem. Ele fez mais 2 lutas depois, venceu as 2 por nocaute no primeiro round, o Marcelo Gomes e o Maurice Grini. Bom, o Pavlovich é bastante favorito nas casas de apostas, também vou concordar, ele tem tudo para vencer, ele é mais jovem, mais rápido, mais forte, mais técnico, então não vejo outra resposta para essa luta a não ser uma vitória por nocaute do Pavlovich. Claro que como é um peso pesado, né, se o Shamil pode acertar aquela bomba e derrubar, mas bem difícil para ele vencer. Fechando o card preliminar pelo peso pena, mais um inglês aí nesse UFC, né, que é em Londres, o Mike Grund vai enfrentar o Amir Khan, que é finlandês. O Grund tem 35 anos, 12 vitórias e 3 derrotas, venceu 1 por nocaute, 8 por finalização e 3 por decisão. Ele perdeu 1 por finalização e 2 por decisão, fez só 3 lutas no UFC, venceu a primeira por nocaute e perdeu as 2 últimas por decisão, sendo que a última delas foi uma decisão dividida. O Amir Khan tem 33 anos, 16 vitórias e 7 derrotas, ele venceu 1 por nocaute, 11 por finalização e 4 por decisão, perdeu 2 vezes por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Ele está no UFC desde 2015, fez 11 lutas, venceu 6 e perdeu 5. Ele perdeu 4 das últimas 5 lutas, corre risco até de demissão em caso de mais uma derrota. Ele perdeu para o Edson Barbosa, para o Camuela Kirk e para o Lerone Murphy. Só lutador bom. Bom, mais uma luta um pouco apertada, o Grund está com 60% de favoritismo. Eu vou concordar, a fase do Amir Khan é bem ruim, mas não dá para descartar, porque o cara também é bom no chão. Eu acredito que essa luta vai se desenrolar mais no solo, mas o Grund é um pouquinho melhor, eu vejo a vitória dele por finalização. Bom, o card principal agora já vai abrir com uma ótima luta. O inglês Jay Herbert vai enfrentar o Ilia Topuria, o georgiano espanhol, né? Naturalizado espanhol. É uma luta pelo peso leve. O Herbert tem 33 anos, 11 vitórias e 3 derrotas, venceu 9 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão,
perdeu 2 por nocaute e 1 por finalização. Ele chegou no UFC em 2020, chegou com bastante moral, mas de cara ele já perdeu para o Massaranduba por nocaute, em seguida perdeu para o Renato Moicano por finalização, e na última luta ele conseguiu retomar as vitórias aí e venceu o Kamal Worth por nocaute no primeiro round. O Topuria tem 25 anos, 11 vitórias nas 11 lutas da carreira, 3 por nocaute, 7 por finalização e só 1 por decisão. Ele já lutou no peso pena, já lutou no peso galo e agora ele vai fazer a estreia dele nos pesos leves. Ele fez 3 lutas no UFC, venceu na estreia por decisão e vem agora de 2 vitórias por nocaute no primeiro round, contra bons lutadores. O Damon Jackson, que lutou agora semana passada, foi muito bem e venceu, e contra o Ryan Hall, que é aquele cara esquisito, um peludão que fica rolando no chão, mas é muito bom no jiu-jitsu. Contra o Topuria não deu muito certo. Bom, o Topuria tem um dos maiores favoritismos desse evento e não dá para discordar, ele está com 85% e com certeza ele é muito melhor do que o Herbert. Está até na luta em pé, eu acho que ele tem mais chances, mas se levar para o chão, então acaba a graça da luta. Eu acho que ele deve fazer isso e vencer talvez até no primeiro round, acredito que uma finalização. O Herbert tem uma mão pesada até, então não acho que seria uma boa arriscar ficar trocando com ele. Então Topuria por finalização, primeiro round. Segunda luta do card principal, já tem uma brasileira, a única da noite, a Luana Carolina, Luana Dredd, vai enfrentar a inglesa Molly McCann pelo peso mosca feminino. A McCann tem 31 anos, 11 vitórias e 4 derrotas, venceu 4 por nocaute e 7 por decisão, perdeu 1 por finalização, 3 por decisão. Ela fez 7 lutas no UFC, ela já venceu a Pedrita, a Ariane Lipski, a Diana Belbita e a coreana Ji Yeon Kim, aquela que perdeu para a Pedrita. As 4 foram por decisão e ela perdeu 3 lutas para Gillian Robertson por finalização e para Tayla Santos e para Lara Procópio, mais 2 brasileiras aí, por decisão. A Luana tem 28 anos, 8 vitórias e 2 derrotas, venceu 2 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão, e perdeu 1 por finalização e 1 por decisão. Ela fez 4 lutas no UFC, já venceu também a Pedrita, venceu a Poliana Botelho e a Lupita Godinez, todas elas por decisão. E ela perdeu para a Ariane Lipski por finalização, foi uma chave de joelho bem feia aí de assistir. Mais uma luta bem parelha, a inglesa está com um pequeno favoritismo. Eu tendi muito para ir para o lado da brasileira, mas eu acho que a inglesa realmente é favorita. Na trocação elas são bem semelhantes, mas eu acho que no grappling a inglesa é melhor e provavelmente ela vai apelar, né, para luta agarrada, caso precise. E vai estar em casa também, a torcida toda a favor, então eu vou ficar com a vitória da McCann por decisão. Na terceira luta do card principal, a gente vai ter a volta do Gunnar Nelson, o meio médio. Ele vai enfrentar o japonês Takashi Sato. O Nelson tem 33 anos, venceu 17 e perdeu 5 lutas na carreira. Tem 4 vitórias por nocaute, 12 por finalização e 1 por decisão. E perdeu 1 vez por nocaute e 4 por decisão. E também tem um empate. Ele chegou no UFC em 2012, com 9 vitórias e 1 empate no cartel. E fez 13 lutas na organização. Ele venceu 8 e perdeu 5. Ele não luta desde 2019, quando perdeu para o Durinho e para o Leon Edwards no mesmo ano. Ele também já perdeu para o Ponzinibbio, que foi o único nocaute que ele sofreu na carreira, e para o Demian Maia. A sua última vitória foi contra o Alex Cowboy. O Sato tem 31 anos, 15 vitórias e 4 derrotas, venceu 11 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão. E ele perdeu 1 por nocaute e 3 por finalização. Está no UFC desde 2019 e fez 4 lutas. Ele nocauteou o Ben Saunders e o Jason Witt. E ele foi finalizado pelo Bilal Muhammad e pelo Miguel Baeza. Bom, nas casas de apostas, o Nelson é muito favorito, 80%. Eu discordo desse absurdo, né, no favoritismo. Eu acredito sim que ele é favoritismo, mas seria no máximo uns 65%. Mas eu fico com a vitória dele mais pelo encaixe do estilo de jogo. A gente precisa ver como que ele vai voltar também. Ele está há 3 anos e pouco aí sem lutar. Então, mas como o japonês é bem fraco no chão, e é a especialidade do Nelson, eu fico com a vitória dele por finalização. Bom, mais uma luta boa pelo peso leve. O Paddy Pimblett, né, o inglês
que parece o Salsicha, vai lutar contra o Rodrigo Cazula Vargas, um mexicano. O Pimblett tem 27 anos, 17 vitórias e 3 derrotas. Ele venceu 6 por nocaute, 7 por finalização e 4 por decisão. E ele perdeu uma vez por finalização e 2 por decisão. Ele fez só uma luta no UFC até agora, foi contra o Luigi Vendramini, brasileiro. E ele venceu por nocaute no primeiro round. Foi uma boa virada aí a luta. Ele quase foi nocauteado, mas ele inverteu a luta e conseguiu acertar bons golpes no brasileiro e nocauteou. Ele é um bom lutador, claro, mas por enquanto os destaques maiores dele aí são pelas besteiras que ele fala. Ele vem de 3 vitórias seguidas, mas ele perdeu 2 das últimas 6. O Vargas tem 36 anos, 12 vitórias e 4 derrotas, 7 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Ele perdeu uma vez por finalização e 2 por decisão, e uma por desqualificação depois de dar uma joelhada ilegal. Ele fez 3 lutas no UFC e perdeu 2. Ele perdeu para o brasileiro Leco por decisão e para o Brock Weaver, que foi a desqualificação pela joelhada. Ele vem agora de vitória contra o chinês Zhu Hong por decisão. O chinês é muito bom também. Bom, o Pimblett também está com um favoritismo enorme, de 85%. Também acho bem exagerado. É que o cara realmente está bem hypado, né? Ele é bom, sim, como eu disse, mas o Vargas não é de se jogar fora, também é um bom lutador, então não seria a maior surpresa do mundo para mim se acontecesse uma zebra aí. Mas eu vou ficar com a vitória, sim, do Pimblett. Ele provavelmente deve vencer, tá em casa, vai querer dar um show para a torcida, mas não sei se ele consegue o nocaute, não. Vou ficar com a vitória dele por nocaute, mas talvez vá para a decisão. Agora a luta co-principal, essa eu estou bastante ansioso. Tem tudo para ser a melhor luta da noite, de trocação pura aí. O Dan Hooker, o neozelandês, vai enfrentar o inglês Arnold Allen. O Allen tem 28 anos, 17 vitórias e só uma derrota na carreira. Ele venceu 5 por nocaute, 4 por finalização e 8 por decisão. E a sua única derrota foi uma decisão. Ele está no UFC desde 2015 e está invicto ainda na organização. Fez 8 lutas, ganhou todas, 2 por finalização e 6 por decisão. Uma dessas decisões foi dividida. O Hooker tem 32 anos, 21 vitórias e 11 derrotas. Venceu 10 por nocaute, 7 por finalização e 4 por decisão. E ele perdeu 2 por nocaute, 3 por finalização e 6 por decisão. Está no UFC desde 2014. Ele começou lutando no peso pena, fez 6 lutas nessa categoria. Venceu 3 e perdeu 3. Foi para o peso leve, onde fez 12 lutas. Venceu 8 e perdeu 4. E aí suas derrotas foram para o Edson Barbosa, para o Dustin Poirier, para o Michael Chandler e para o Islam Makhachev. Ele já venceu nomes como Durinho, Jim Miller, Paul Felder e Al Iaquinta. Nas casas de apostas, essa é a luta mais equilibrada da noite. Está praticamente 50% para cada um. Confesso que quando eu bati o olho, eu fiquei com a opção do Arnold Allen, pelo cartel. Mas, analisando bem a luta, eu vou mudar a minha opinião. Eu fico com a vitória do Dan Hooker. Os dois são trocadores. O Allen gosta de trocação franca também. Os dois são muito técnicos, conseguem encaixar a guilhotina e triângulos também, caso precise, ir para o solo. Mas o Hooker, ele tem uma envergadura maior, ele tem muito mais experiência. O cartel dele é pior, mas ele já enfrentou caras bem mais duros do que o Allen. O Allen, o cara mais difícil que ele enfrentou foi o Yusuf, que é um bom lutador, mas não se compara com o Poirier, com o Michael Chandler e Makhachev, né? Então, vitória do Dan Hooker, acredito por decisão, talvez até um nocaute. Luta principal, mais um inglês, né? Claro. Tom Aspinall, pelo peso pesado, vai enfrentar o Alexander Volkov. O Aspinall tem 28 anos, venceu 11 e perdeu 2 na carreira. Foram 9 vitórias por nocaute e 2 por finalização. E ele perdeu uma por finalização e uma por desqualificação, por uma cotovelada ilegal. Ele venceu suas últimas 7 lutas, 4 delas já no UFC. Foram 6 nocautes e uma finalização. Ele venceu o Jake Collier e o Alan Baldo, que não é grande coisa no UFC. Mas venceu já o Andrei Arlovski, que é um veterano que ainda dá trabalho. E o Sergei Spivak, que também é um bom lutador. O Volkov tem 33 anos, venceu 34 lutas e perdeu 9. Tem 22 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 9 por decisão. E ele perdeu 2 vezes por nocaute, 2 por finalização e 5 por decisão. Ele é bem veterano aí, tá no UFC desde 2016, fez 11 lutas
e venceu 8. Ele venceu já o Verdun, o Roy Nelson, o Overeem, o Walt Harris, o Marcin Tybura, e ele perdeu pro Derrick Lewis por nocaute, e pro Curtis Blades e pro Cyril Gane por decisão. Bom, luta bem difícil, também está bem parelho nas cotações, o Aspinall tem um leve favoritismo, cerca de 60%. O Volkov com certeza é o lutador mais complicado que o Aspinall vai ter enfrentado na carreira até hoje, mas eu vou ficar com a vitória do Aspinall sim, acho que ele pode vencer. O Volkov nas últimas lutas não se apresentou tão bem, apesar de ter vencido o Tybura na última, e o Aspinall está atropelando todo mundo, mesmo não tendo pego um cara tão experiente e com a envergadura também do Volkov, que é uma boa vantagem, o Aspinall está indo muito bem. Então, vitória do inglês por nocaute. Bom, não esquece de se inscrever no canal, comenta aí o que vocês acharam, se eu viajei em alguma. Peço desculpas aí pelo cenário mais uma vez. E é isso, deixa o like também, compartilha com os amigos e vamos crescer.